Olá, seja bem-vindo. Eu espero que o conteúdo desse vídeo seja muito útil para você no dia de hoje. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você quiser. O entendimento é uma função que se relaciona com o ato de ver mais do que com qualquer outro. Na realidade, seu mecanismo constitui apenas uma extensão da visão dos olhos, pois com efeito, mesmo esta visão se realiza no cérebro. É interessante observar o bom senso, às vezes encontrado na linguagem. Coloquialmente, usamos ver no sentido de entender. As ideias funcionam como telas que obscurecem o que deve ser visto. Assim, a ideação impede o entendimento, a percepção da realidade. É por isso que no Zen, e nas palavras de quase todos os pensadores religiosos, enfatiza-se tanto o esvaziamento da mente. Quando falamos em liberação, referimos-nos mesmo à liberdade em relação ao medo, à ansiedade que, nas palavras de Kierkegaard, se localiza continuamente na raiz de qualquer experiência do homem moderno. Esse medo constitui simplesmente a nossa submissão a um ou mais conceitos da mente. Por exemplo, a ideia de que se tal coisa ocorrer, será uma ameaça para mim, implica em diversas suposições ou conceitos não expressos. Primeiro o conceito do eu e depois o de vulnerabilidade do eu pressuposto. Se refletirmos por um instante, veremos que esses conceitos resultam do condicionamento da sociedade, da nossa educação e etc. Não nasceram conosco, o que se evidencia pela vida feliz e despreocupada na infância. A criança alegra-se e sorri, e no momento seguinte chora de tristeza. Mas a alegria e a tristeza são momentâneas, não se transportam para o tempo por não se fixarem no cérebro. A existência encontra-se liberta de conceitos, de ideação e do temor a determinadas situações. Situações perigosas que não são zelosamente inculcados por pais e professores. É natural que agora, do alto da nossa maturidade, consideremos com desdém o comportamento infantil semelhante ao dos animais, como se pudéssemos, tão facilmente, dividir a natureza em manifestações animais e divinas. Não é artificial essa separação? Não é também um conceito da mente? Consequentemente, a libertação do medo é uma simples questão de libertarmos primeiro da filosofia, da presença de conceitos em nossas mentes, pois a mente só se tornou a nossa prisão através dessa atividade. Quando a mente liberta-se de suas atividades incessantes, ou seja, do jogo dos conceitos, e interrompe o processo de ideação, encontramos-nos a um só tempo livres e no vazio. Ou, antes, surge o vazio e não mais transportamos o peso de nosso próprio ser. No entanto, para nos livrarmos de ideias e conceitos, precisamos penetrar o processo de ideação e vê-lo efetivamente operando em nossa mente, para que entendamos perfeitamente que a ideação constitui invenção mental e não faceta da realidade absoluta. Como esta visão do processo de ideação pode ser tão facilmente impedida pela própria ideação quanto qualquer outra percepção da realidade impessoal. Essa capacidade pressupõe uma certa quietude mental, uma certa abertura para a verdade. É por causa desse círculo vicioso que a observação do processo do nosso próprio pensamento torna-se tão extremamente difícil, embora intrinsecamente seja uma visão tão simples quanto qualquer outra forma de percepção. Ao observarmos de maneira imparcial o processo de ideação que se desenvolve em nós mesmos, descobrimos tratar-se de um processo secundário que ocorre numa etapa seguinte à percepção, o que não víamos por causa da extrema velocidade dos processos mentais. Ideação é o processo de denominação, classificação e correlação daquilo que se percebe.
É o processo de uma mente que só consegue ver as coisas de determinada maneira, segundo o padrão de seu condicionamento. Assim, quando pretendemos perceber a realidade e fundir esta atividade da ideação, confundimos dois níveis distintos de realidade. O resultado dessa confusão é não chegarmos ao entendimento, mas a uma interpretação, que representa algo totalmente diverso de uma realidade objetiva parcialmente entendida. Um exemplo de nossa percepção conceitual: estou escrevendo este livro na primavera, e a natureza toda parece tomada de um ímpeto criador. Os pássaros gorjeiam, os cantos mais joviais e o ar do campo está impregnado de perfume. Deve-se, porém, essa criatividade repentina à chegada da primavera? Não, naturalmente. Um adepto de Zen diria que isso é um absurdo, tanto quanto afirmar que o frio faz-me tremer. O frio e o tremer constituem um único processo, assim como a primavera e a renovação da natureza. Um fato não é a causa de outro. Eles coexistem, mas um não poderia existir se não fosse o outro. O problema é que a experiência humana determina-se tanto pela natureza da mente e a estrutura dos órgãos sensoriais, quanto pelos fenômenos exteriores que estão sendo percebidos. E esta constitui mais uma maneira de expressar a doutrina de Nagarjuna a respeito do Sunyavada. O nosso pensar situado no tempo, em termos de causa e efeito, advém da ideação e do ponto de vista da eternidade. O conceito de causalidade também é nulo. O mais pernicioso de todos os conceitos é provavelmente o teológico, o de finalidade, que a todo instante pressupõe algo acima e além da vida, como se a vida em si, com sua infinita variedade de fenômenos, apresentasse interesse insuficiente. É insidioso porque liga a pessoa que o professa aos conceitos de passado e futuro, cegando-a à única realidade, a que existe aqui e agora. O indivíduo afirmaria, por exemplo, que os pássaros cantam porque querem comunicar-se entre si em sua própria língua. Bem, é possível que se comunique, mas não é este o problema. Basicamente, porém, toda ideação é prejudicial porque os conceitos hipnotizam-nos, levando-nos à percepção enganosa e ao pensar iníquo. Divide o indivíduo perante si mesmo e o aparta do resto da criação. A primeira divisão que provoca é a do ego versus o não-ego, fonte da sensação de isolamento do homem, de sua incapacidade de sentir-se parte da natureza, expressada de modo tão revelador por seu desejo de conquistar a natureza. E, naturalmente, o processo de ideação não para aí, porque uma vez iniciado, dificilmente é interrompido, pois ele é a mente. Assim, posteriormente, o ego se divide em bem e mal, divino e demoníaco, consciente e inconsciente, e etc., levando o homem a lutar contra sua própria humanidade. Esta situação insidiosa foi muito bem resumida em Hissing Ming, o mais antigo poema zen de Sengtsan. Uma sutilíssima diferença, e céu e terra se separam. Se desejas a verdade plena, não te ocupes do bem e do mal. O mal da mente é o conflito entre o bem e o mal. Essa mesma verdade plena, naturalmente, também está expressa nas palavras "não julgueis" de Cristo, que incluem o julgamento de si mesmo. Mas poucos dos chamados cristãos praticantes de hoje parecem observá-las, assim como parecem desconhecer que o verdadeiro significado da vinda de Cristo está em sua vitória pela justiça. Desconhecem por completo a essência do cristianismo contida num deslocamento do enfoque da lei para a compreensão proporcionada pelo Espírito Santo, ou seja, a vida espiritual. Do mundo de pensamento e ideação para a vida do Espírito, em que ilogicidades
como amai os vossos inimigos e outros pares de opostos, podem ser transcendidas e assim começar a fazer sentido. Foi esta a verdadeira inovação do cristianismo em relação ao judaísmo, cujo impacto abalou tanto a igreja estabelecida que seu instigador só poderia mesmo ter fim semelhante ao de tantos outros grandes revolucionários sacrificando a vida. Vemos, portanto, que quando o céu e terra se separam, surge sempre a luta entre o que é e o que deveria ser, o remoer de pensamentos do ego, ato respeitavelmente denominado introspecção, e todas as outras atividades egotistas que visam a melhoria, ao aperfeiçoamento de si mesmo. Já a perfeição do Zen deve ser inteira e simplesmente humana. Comemos, evacuamos, dormimos e acordamos. Este é o nosso mundo. Depois disso, só nos falta morrer. É o que os Zen budistas querem dizer com perfeição quando afirmam que somos budistas desde o nascimento ou que fomos criados à imagem de Deus, como diriam os cristãos. Não é a perfeição apenas do Zen e do cristianismo, mas também a do taoísmo, pois, segundo Chuang Tzu, o bebê olha para as coisas o dia inteiro sem piscar. É porque seus olhos não focalizam um determinado objeto. Ele vai sem saber aonde e detém-se em saber o que está fazendo. Funde-se com o ambiente e com ele se movimenta. Estes são os princípios da higiene mental. E também pelo belo trecho que parece-me pertinente. Se regulas teu corpo e unificas tua atenção, a harmonia do céu descerá sobre ti. Se integras tua consciência e unificas teus pensamentos, o Espírito habitará contigo. Te a virtude te cobrirá e o tal te abrigará. Os teus olhos serão como os de um bezerrinho recém-nascido que não busca uma causa. É interessante notar o paralelo da última frase com o simbolismo do cordeiro na história de Jesus. Para aquele que está no Zen, não existe ego ou não ego, nenhum nem muitos. O processo que move seu dedo mínimo é o mesmo que provoca terremotos e tempestades de trovões. O processo pelo qual ele respira, ou na medida que o experimenta, que o respira, é o mesmo pelo qual os pensamentos aparecem e vão-se. Ao ouvir o canto dos pássaros pela janela, ele está motivando os gorjeios tanto quanto está sendo ele mesmo. Não que pense desta forma, o que novamente seria consequência da ideação, mas sente com todo o seu ser, embora sentir, por falta de outra palavra melhor, deva ser entendido aqui no sentido de experimentar aquilo que não é pensamento nem emoção. Naturalmente, a mesma experiência de não-dualidade, fundamental no Zen, reflete-se também nas extraordinárias palavras de Cristo. Sempre que o fizeres a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o farás. Todo sofrimento individual e coletivo pode ser entendido como resultado da ideação. Onde há ideação, há definição. Onde há definição, surgem as divisões e os rótulos. Estes, então, se transformam em lemas e divisas, que tão facilmente tornam-se causas, e causas das guerras e de todos os outros tormentos, como campos de concentração, lavagens cerebrais, bombas atômicas e etc. Não é apenas sobre o plano político que atua esse processo de divisão, mas em qualquer outro, pois a ideação exclui o amor. No chamado plano religioso, por exemplo, ou somos cristãos, ou budistas, ou uma coisa ou outra. Ao menos para a maioria, nunca ocorreu que pudéssemos ser cristãos e budistas ao mesmo tempo. Ou que inexistiam verdades cristãs e budistas, mas que na realidade toda verdade simplesmente é, embora ela possa ser traduzida para a terminologia cristã ou budista. Ao atingirmos esse nível de compreensão,
Vemos a inutilidade, a infantilidade e o perigo de rotularmos-nos, e então deixamos de erigir barreiras à nossa volta. Novamente, neste ponto, é edificante entendermos como os rótulos pouco significavam para Cristo, que se misturou aos samaritanos e a várias outras pessoas, como os coletores de impostos e as prostitutas que eram consideradas definitivamente desclassificadas na época. Finalmente, vemos o que diz Krishnamurti. Libertadora é a percepção imediata da verdade, e não a ideação. As ideias apenas produzem novas ideias e nunca, de modo algum, trarão a felicidade ao homem. Só quando cessa a ideação, surge o ser, e ser é a solução. Encerramos aqui a leitura desse capítulo. Deixo o convite para você se inscrever no canal. Segue aí o link dessa playlist para você acompanhar a leitura na ordem correta. Desejo a todos um ótimo dia, um grande abraço e até o próximo capítulo. Tchau, tchau. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.